Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Francine Schemer, terapeuta oraculista, e tô aqui para falar sobre este tema. É possível ficar junto com a minha contraparte na dinâmica de chama gêmea? Será que é possível isso acontecer? Porque a pessoa tá lá vivendo a vida dela, te bloqueou, e tem muita gente falando aqui no YouTube que você vai conseguir ficar com essa pessoa e você não acredita nisso. Você fala, é impossível essa pessoa olhar para mim, essa pessoa voltar do nada. Converso com muitas pessoas que acreditam que a chama gêmea ela não foi feita para ficar junto. E eu vou trazer uma verdade para vocês. Não existe uma regra. Eu acredito sim na reunião das chamas gêmeas. Eu acho que ela pode acontecer dependendo do seu contrato, dependendo do qual foi o acordo que você fez com a espiritualidade. O que vocês vieram fazer juntos nessa vida? Foi para realmente ter um amor de liberdade, vocês aprenderem a se soltar e cada um viver o que veio para viver, e ainda assim conseguir amar um ao outro, apoiar um ao outro, mesmo à distância. Vocês vieram para ficar um tempo afastados, porque o afastamento ele faz parte de toda a dinâmica de chama gêmea. Vocês vieram para ficar um tempo afastados, para depois retornarem, né? Para depois concluir a reunião, e vocês vão concluir, vão chegar nesse período de reunião em qual momento da vida de vocês? Então, a gente tem que lembrar de algumas coisas, existem alguns contratos, existem também o livre arbítrio. Então, quando a gente depende também de outra pessoa, né? Lembrando que a sua contraparte é você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês da minha própria dinâmica. Dentro da minha dinâmica, eu dizia que a minha contraparte, que meu gêmeo, ele não me queria. Eu falava assim, mas, gente, eu vim aqui atrás e ele não me quer. Eu corri atrás dele, mas ele não me quer, eu não posso fazer nada. Porque ele não me quer, como é que eu posso fazer alguma coisa aqui? Não posso fazer nada. E eu posso fazer alguma coisa? Claro que eu posso fazer alguma coisa. Não, não é macumba, não, não é amarração, não é nada disso. É trabalhar as minhas carências, é trabalhar a minha dependência emocional, é trabalhar a minha necessidade, é trabalhar a parte minha que também não queria, porque o outro é um espelho, vocês se lembram disso, né? A gente tá falando isso em alguns vídeos. O outro é apenas um espelho daquilo que você é. Alguma parte minha não quer estar também, não queria estar também. Qual era essa parte? Vamos trabalhar, vamos olhar para essa parte. Eu lembro que essa foi muito assim, muito profunda, né? Que tinha uma parte minha, por conta de questões de vidas passadas, que não queria ficar junto com a minha contraparte, porque numa vida passada a gente ficou junto e ele morreu. E aí eu fiquei sozinha e eu chorei muito, e eu fiquei muito mal, e eu fiquei desesperada, né? Então, existia esse medo do tipo, pra que que eu vou ficar junto? Se eu vou perder de novo? Entende? Então, assim, existem coisas no nosso inconsciente, na nossa alma, que a nossa alma carrega, que são muito profundas, que são muito de coisas de outras existências, né? Porque o seu gêmeo, provavelmente você não tá aqui vivendo a primeira experiência com ele. Primeiro, quem é chama gêmea tem uma alma muito antiga. Então, você já pode ter vivido em vidas que ele não reencarnou, mas nas que ele reencarnou, você encontrou, aconteceu às vezes milhares de coisas negativas mesmo. Já limpei várias vidas com meu gêmeo, já limpei uma vida com meu gêmeo que eu fui mãe dele. Então, é importante a gente entender que o outro ele vai te entregar exatamente aquilo que você precisa olhar, exatamente aquilo que você precisa trabalhar, exatamente aquilo que, né, o seu campo tá pedindo ajuda. E aí eu fiquei talvez meses, anos, talvez nisso de, ele não me quer, não tenho nada que eu possa fazer, eu já fiz tudo que eu podia. E fui me trabalhar em outras coisas, porque eu nunca fiquei parada desde que eu comecei meu autoconhecimento, nunca parei de me trabalhar. Fui trabalhar outras coisas, fui trabalhar outras crenças, fui. E aí, a partir do momento que eu me rendi à dinâmica, eu falei assim, tá, por que que meu gêmeo não me quer? Porque provavelmente eu não quero ele. Por que que eu não tô querendo ele? E aí eu limpei isso. Isso quer dizer que ele vai voltar? Não, não quer dizer. Só que a gente, quando entra em rendição, né, quando a gente se rende ao processo, a gente solta,
a necessidade, e agora que eu quero ele vai me querer também. Porque você fala, não importa o que ele quer, mas ele tá no processinho dele, tá vivendo a vida dele, tá fazendo o que ele veio fazer, tá cumprindo os karmas dele, tá, enfim, vivendo o que ele veio fazer. Então, quando a gente se rende ao processo de dinâmica, a gente perde a necessidade mais profunda de estar com a pessoa. E, gente, eu não vou ser hipócrita com vocês de falar assim, ah, eu não quero estar com meu gêmeo. É óbvio que eu quero estar com meu gêmeo. É óbvio que eu queria ter ele na minha vida. Mas hoje não é viável que isso aconteça, né? Então, quando, quando a gente está num processo de dinâmica, é, a gente vive altos e baixos. Então, tem momentos que a gente quer mandar o gêmeo pra puta que pariu, de falar, meu Deus do céu, por que você não me vê? Tem momentos que a gente tá só luz e gratidão, e isso vai acontecer na parte da dinâmica, né? Então, o que eu queria desmistificar aqui é que eu acho que sim, é possível, né, ficar junto na dinâmica de chama gêmeas, mas se você ainda não tá junto, é porque você ainda não cumpriu o contrato que você precisava para que vocês fiquem juntos. Então, é fazer um trabalho, né, de trabalhar suas dores, de trabalhar a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua saúde física, a completude mesmo do ser. Você vai ter que fazer isso, né? Só que não faça esperando que depois que você alcançar uma plenitude interna, que essa pessoa volte. Faça isso por você. Não faça esperando, porque senão você não vai ter resultado. Se você faz esperando pelo outro, se você faz esperando um resultado, não vai ter resultado, porque você não está fazendo de coração, você está fazendo por uma recompensa. E o processo de dinâmica de chama gêmeas, ele vem exatamente para te lembrar que primeiro você doa e depois você recebe. Só que a doação, ela não pode ser um jogo de interesse. A doação de chama gêmea é você se doar sem esperar nada em troca. Porque você está se doando para você. Quando você se doa para o processo com o seu gêmeo, você está se doando para você. Só que a gente é humano, então dentro desse processo vai ter muito momento que você vai ficar puta da vida com ele. Você vai falar por que que isso não tá acontecendo. Vai ter altos e baixos, tá? Eu já passei por isso. Eu já esperei muito, né? Hoje eu falo que eu não espero mais, então eu saí da fase da espera, eu já esperei muito. E eu saí da fase da espera com a ajuda dele mesmo. Ele me, me, me deu um chute assim, ó, de tipo, vai viver sua vida. E foi muito bom, porque eu realmente entendi que eu precisava viver minha vida. Só que, obviamente, que não foi instantâneo, né? Eu me afastei quando ele mandou eu viver minha vida. Eu me afastei, e dentro desse afastamento foram processos para que eu pudesse soltar essa necessidade de aprovação. Dentro de mim existe uma parte assim, eu nem quero ficar com ele, mas eu quero que ele reconheça que ele sente o mesmo. E como eu já disse aqui em outras vezes, ele reconhecia, eu que não conseguia enxergar porque eu não gostava de mim o suficiente, e eu não acreditava em mim o suficiente, e acabava que eu nem escutava o que o outro dizia, porque esse vazio era meu. E só quando eu comecei a preencher esse vazio, eu consegui soltar a necessidade de ouvir da boca dele que ele sentiu o mesmo. Hoje eu sei que ele sente o mesmo. E eu sei que ele escolhe não viver isso, e tá tudo bem, é o processo dele, né? Então, se você tá passando por isso, ó, 16 e 16. Se você tá passando por isso, né, é, essa, esses altos e baixos, né, dentro da sua dinâmica, saiba que isso é normal. Eu vou fazer um vídeo, né, que o nome vai ser Você Tá Olhando Pro Lado Errado, vai lançar essa semana ainda. Então fica aqui nesse canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, dá seu like para o YouTube sempre trazer para você o meu conteúdo, para ele te indicar o meu conteúdo, para você não perder nenhum vídeo. Se você quiser colocar uma notificação de avisar todas as vezes, né, que eu posto um vídeo novo, coloca a sua notificação, ativa a notificação, porque a gente tem muito ainda para debater sobre chamas e sobre autoconhecimento aqui. Mas essa é a minha opinião, né, sobre a dinâmica. Sim, é possível, só que não tem um prazo. Cada pessoa vai viver uma coisa, cada pessoa tem um contrato. Tem pessoas que realmente não vão ficar juntos, eu acho que tem pessoas que não vão ficar juntos, tá? Eu acredito também que tem chamas que não se reúnem nessa vida, porque é o processinho delas. Eu acredito
Aí isso é uma crença minha, né, baseado em algumas coisas que eu já recebi da minha espiritualidade. Então, filtra o que, né, faz sentido para você, não quero iludir ninguém com isso, mas essa leva de chamas gêmeas que reencarnou e se reencontrou ali entre 2000, né, 2019, 2020 ou até um pouquinho antes, né, que já estava ali numa fase de ter relacionamento, reencontrou sua chama, teve a separação, e a gente está em 2026 agora, eu acredito que mais de 90% dessas almas que reencarnaram neste período de transição planetária se reúnem. Por quê? Porque dentro, né, da, da questão da transição planetária, é importante que pessoas tenham missões. Essas missões vão ajudar o planeta a passar por questões que a gente vai precisar de muito amor, a gente vai precisar de muito autoconhecimento. Desde a pandemia, isso já foi um boom, né? As pessoas estão procurando terapeutas, enfim, fazer terapia, coisa que antes era tido como coisa de gente doida, né? Hoje em dia isso foi desmistificado. 6 anos depois, a gente tem quase que uma saturação no mercado, né? Então, tipo, quantidade de pessoas que buscam, não tem quantidade de profissionais suficientes, qualificados para atender essas pessoas. Então, assim, é, eu acredito que 90% das pessoas elas vão ficar juntas, né? E não tirando o livre arbítrio do seu gêmeo de escolher, né, da sua contraparte, dele escolher não ficar junto com você, dele escolher em seguir no processo dele. Isso vai fazer parte só sobre a decisão dele, né? Só que quando você se coloca nessa completude, você para de esperar. Você está aberta para receber se acontece. Isso é importante. Não é sobre se fechar, não é sobre ter raiva da pessoa, não é sobre dizer eu nunca mais quero isso. Até porque quando a gente se rende, a gente entra num celibato que é muito louco, assim. Eu já tinha ouvido falar, e só quando eu me rendi, eu entrei nisso, de você realmente não ter necessidade de ter relacionamentos com outras pessoas. E eu não tô falando que isso é uma espera, né? Mas é porque você trabalhou tanto a sua energia, tanto o seu amor próprio, que para que uma pessoa entre na sua vida, ela precisa ser realmente especial, ela precisa realmente despertar coisas em você. E não necessariamente seja o seu gêmeo, a sua contraparte. Pode ser que chegue uma pessoa assim, né? Que é o que eu confio e acredito muito, que eu peço muito. Eu não peço que meu gêmeo se separe, eu não peço que ele queira ficar comigo a todo custo. Eu não quero que ele faça nada do que ele não queira fazer, né? Eu sei que a gente tem uma missão, eu sei que a gente tem coisas para cumprir ainda aqui na 3D, mas eu não sei como é que vai ser. E também é uma coisa que eu não tô preocupada com isso agora. Eu quero viver minha vida, eu tô fazendo as minhas coisas, eu tô fazendo, né, tô cuidando de mim. Só que isso parou de ser um peso quando eu me rendi à dinâmica, quando eu comecei a olhar para tudo que ele era espelho e curar e curar e curar, e é um negócio de cura e cura e cura e cura. E eu fui trabalhando a minha energia, e isso foi soltando, foi dissolvendo a necessidade de ter um sinal do universo que a gente vai ficar junto. Hoje, né, eu já tive muita certeza de que a gente ia ficar junto, já até no passado. Eu já falei isso pra ele, falei, não sei quando, não sei como, em algum momento eu acho que a gente fica junto ainda. E naquele momento eu não tinha intenção nenhuma mesmo de ficar com ele, porque eu tinha acabado de ficar solteira, tinha saído de um relacionamento há pouco tempo, eu tinha zero intenção de ficar com qualquer pessoa. E ele também estava num relacionamento, e eu lembro que eu só soltei porque me veio assim de falar, fala isso. Eu falei, olha, não sei como, não sei quando, eu acho que a gente ainda fica juntos, eu acho que a gente tem um propósito aqui para cumprir, eu não sei qual é, mas eu acho que tem algo que ficou inacabado entre a gente. Hoje eu não tenho essa sensação de ser inacabado, mas eu sinto que a gente tem um propósito. Qual é esse propósito? Eu ainda não tenho tanta clareza assim, mas é aquela coisa, eu estou vivendo o meu propósito, eu me encontrei no meu propósito, eu só estou aqui, eu só sou a Francine, terapeuta, né? Porque a minha contraparte me despertou para isso. Me despertou tantas dores que eu falei, meu Deus, eu quero estudar sobre autoconhecimento, eu quero ser uma terapeuta.
quero ajudar as pessoas, né, a se libertarem de dores, porque quando eu comecei o autoconhecimento e principalmente as terapias integrativas, eu entendi, falei, caralho, isso aqui é muito bom. Aqui tem muita coisa que eu posso curar e, assim, eu não estava conseguindo ver resultado em outras técnicas, como, por exemplo, a psicologia convencional e a energética, né, a parte de reprogramação mental, em uma sessão conseguiu mudar o meu humor, coisa que eu não conseguia. É, e aí, é, depois disso, né, eu comecei a estudar e, e foi muito engraçado, porque quando eu falei pra ele que eu ia ser terapeuta, a gente já tinha terminado. Falei, eu vou ser terapeuta, ele deu risada, ele falou assim, é a sua cara. Isso é a sua cara. Só que naquele momento eu não tinha noção de que isso tinha um chamado muito maior, que era sobre, por exemplo, falar sobre chamas, falar sobre dinâmica de chamas gêmeas. Eu acreditava que não, era só ajudar as pessoas. Hoje eu entendo que é ajudar as pessoas que também estão em dinâmica. Quando eu ajudo vocês, eu me ajudo. Quando eu tô aqui falando, eu tô ganhando consciência também junto com vocês. Eu estou aprendendo. Então, é, batendo meu martelo aqui, sim, eu acho que é possível nas dinâmicas, né, as chamas gêmeas ficarem juntas. Como eu disse, eu não acho que você tem que se pautar nisso e se agarrar nisso e parar de viver sua vida e ficar só esperando. Eu acho que você tem que correr com o seu propósito, correr com a sua vida, fazer a sua vida andar. Eu acho que o que mais faz a sua chama voltar é você estar vivendo, né? Eu não. Tudo que eu assisto e tudo que eu vejo, tudo que eu leio, tudo que eu estudo sobre chamas gêmeas é quando você tá vivendo a sua vida que essa chama, ela desperta também. Outro ponto importante, recentemente, né, eu recebi da minha espiritualidade que em 2026 muitas reuniões iriam acontecer. Tem dois casais que eu atendo, na verdade eu atendo os caras, né, os homens dessa relação, o divino masculino, que eram o da fuga, e eles se. Um foi no final do ano passado que se reuniu, e o outro foi agora recentemente que se reuniu com a chama dele. Então, assim, tá existindo esse movimento das reuniões das chamas gêmeas, eu acho que a gente pode ficar sim, né, otimista em relação a isso, só não coloca todas as suas fichas nisso, porque se você tá colocando todas as suas fichas, tem muito trabalho ainda para você fazer, tem muita coisa para você olhar, tem muita carência, tem muito apego, muito controle que você vai precisar olhar, porque quando você tá nessa espera, né, e nessa, por que que não acontece comigo? Tá acontecendo comigo, não tá acontecendo com todo mundo, não tá acontecendo comigo. Quando você tá nisso, você não tá vivendo a sua vida. Você tá só se anestesiando, ou se comparando, ou enfim, você não fez o trabalho de casa, né? Então, também acredito que quando a gente não faz o trabalho de casa, algumas coisas se atrasam ali. Então, só depende de você essa reunião, no sentido de quanto mais você solta, mais existe possibilidade. Então, não fala como eu falei no passado. Ah, eu não tô junto com a minha chama porque eu dependo dele, né? Porque ele tá num relacionamento. Como é que eu vou estar com ele se ele não quer estar comigo? Não faz isso com você. Faz a sua parte, porque só depende de você, né? E você vai entender isso lá na frente, e só depende de você. O que eu quero dizer com isso, não só aqui racionalmente, você vai sentir o que isso quer dizer. Que é tipo assim, cara, é isso, sentir paz mesmo estando separado, tá? Então, é possível ficar juntos. Estamos tendo um momento de reunião aí, né? 2026 inteiro, 2027 provavelmente também vai ter um momento de reunião ali. Só que faça a sua parte para que, se for, né, do seu contrato, se for do seu momento de vida, é, essa reunião acontecer e ser o mais saudável possível. E você tem que saber que a reunião não é o final. Eu vejo muitos relatos de que começa o trabalho de verdade mais profundo, a nível assim, ó, fundo do poço, não, eu tô brincando, a nível muito profundo mesmo, a nível oceânico, mas aí de uma profundidade, a gente não tá falando de dor exatamente, mas de expansão. Então, quando a reunião acontece, essa expansão, ela acontece também, e você precisa ir profundo, ou seja, o trabalho profundo começa quando
você se reúne com a sua chama. Então, não ache que é o lugar final. A partir dali começa muito trabalho, porque vocês vão se reunir com um propósito, nenhuma chama se reúne por questões de romance apenas e de amor carnal. A gente se reúne por propósito, e esse propósito, nem que seja elevar a vibração do planeta, ser um modelo de casal que se escolhe sempre, que se complementa, né? Porque a gente já é completo, mas tipo, que se complementa no sentido de uma é a polaridade feminina, uma é a emoção, outra é a razão, e essa dança fica muito bonito quando vocês se entendem, né? E quando existe esse encaixe perfeito. Então, sempre tem uma missão por trás, sempre vem com um propósito por trás. Chama Gêmeas não veio para viver romance, estilo The Notebook, que é aquele filme, né? Eu não lembro o nome em português, mas é The Notebook. Para mim, aquilo é muito uma história de chama, né? E onde a gente tem ali uma inversão um pouquinho das polaridades. É engraçado que dentro daquele filme o homem está no divino feminino e a mulher está no divino masculino. Então ela que foge, né? Só que ela, em determinado momento, ela volta porque ela vê que ela não consegue viver sem o grande amor da vida dela. E isso também está acontecendo, tá? No divino masculino. Nesse momento no planeta, esse despertar para a consciência, para ganhar clareza sobre o que eu estou fazendo da minha vida, é isso que eu quero mesmo? Não é só sobre você, sobre a contraparte, mas é sobre tudo. Está trazendo esse despertar muito profundo para o divino masculino e, obviamente, está trazendo para o seu divino masculino interno também esse despertar. Pode ser que você esteja sentindo a sua cabeça muito confusa, muito perdida, mudanças acontecendo, pessoas saindo da sua vida, porque realmente o universo está convidando todo mundo a olhar mais um pouco para mais uma leva de reunião. Quem não concluir nesse processo vai para o próximo. E você vai seguindo o fluxo, sem controle, sem fazer só pela reunião. Faz por você, tá bom? E pelo seu gêmeo também, porque ele vai receber de certa forma, mas não é para esperar nada em troca. Ele vai te dar se ele sentir que tem que dar, se ele não sentir, processo dele, tá bom? Então é isso, meus amores. Curte esse vídeo, comenta, deixa aqui o que você acha sobre a dinâmica de chama gêmeas. Você acha que é possível ou não é possível acontecer essa reunião? O que você espera da sua? Você está otimista com o seu processo? Me conta aqui um pouquinho da sua história. E eu vou deixar o meu contato de e-mail aqui, para caso você queira me mandar a sua história e fazer com que ela seja parte desse canal. Vou ficar muito feliz em contar ela, obviamente, de forma anônima e trazer uma leitura para você e para sua chama. Então, me ajuda a trazer conteúdo para esse canal, que eu te ajudo a entender o seu processo com a sua chama, o que falta você olhar, para onde você tem que olhar, se está olhando errado, não está olhando errado, está no caminho. Me traz aqui que eu vou ter um grande prazer em fazer esse conteúdo aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.